Bom dia, graça e paz. Hoje é domingo, isso, 18. Menino, hoje é 18 de abril. Olha só, louvado seja Deus. Estamos nós falando aqui sobre o Espírito Santo nos profetas. Anteontem e ontem nós falávamos sobre os profetas. E hoje nós iremos falar mais um homem de Deus que era possuído pelo Espírito Santo. E nós vamos ler essa leitura lá no 1 Reis, capítulo 13. Então, Elisvaldo, por que não está numa sequência? Olha só, porque são vários textos, e aí você vai em uma parte da Bíblia, vai em outra. Eu creio que depois do dia 25, na próxima semana, nós iremos já dar uma avançada boa. Mas hoje, nós vamos estar aqui falando sobre isso. E vamos continuar falando sobre homens que foram tomados pelo Espírito Santo de Deus também. Mas hoje nós vamos falar sobre um homem que foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Então nós começamos essa semana, o domingo, o primeiro dia da semana, nós vamos começar essa semana homens tomados pelo Espírito de Deus, ou seja, pela força de Deus, pela coragem, pela ousadia, pela parresia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. 1 Reis, capítulo 13, versículo de 1 ao 7. Eis que um homem de Deus veio de Judá e chegou a Betel, por ordem do Senhor. Enquanto Jeroboão estava no altar queimando incenso, o homem gritou em direção do altar por ordem do Senhor. Olha o que o homem fez, o homem de Deus. O homem gritou em direção ao altar por ordem do Senhor. Altar, altar. Assim diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho, cujo nome será Josias, e sobre ti sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que agora sobre ti oferece sacrifício. Ossos humanos serão queimados sobre ti. No mesmo dia deu um sinal, dizendo: eis o sinal que o Senhor falou, o altar se partirá, e a cinza que está sobre ele será espalhada. Quando o rei ouviu essas palavras do homem de Deus, gritou em direção ao altar em Betel, estendeu a mão deste o altar, e ordenou: prende este homem. Deixa eu voltar, versículo 4. Quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, gritou em direção ao altar em Betel, estende a mão deste o altar, e ordenou: prende este homem. Mas a mão que estendera contra ele enrijeceu, e ele não pôde dobrá-la de volta. O altar se partiu em o altar se partiu, as cinzas do altar se espalharam conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado. Em nome do Senhor, disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e pede por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou, e o Senhor, o rei, teve a mão restituída como era antes. O rei falou então ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, para que te ali alimentarás, e eu te darei um presente. O homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me deste a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria no pão, nem beberia da tua água naquele lugar. Assim me foi ordenada pela palavra do Senhor Deus. E não comereis pão, nem bebereis água, nem voltarás pelo caminho pelo qual fores.
Ele voltou então por outro caminho, não por aquele pelo qual viera a Betel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas no capítulo, olhamos aqui nesse capítulo 13, amados, olha como acontecem as coisas. Aí, meus amados, nós vemos como as coisas acontecem. No mesmo capítulo 13, versículo 11, esse mesmo profeta, ele tinha ouvido a voz de Deus. E aí, olha o que acontece. Porque ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. E diz assim no capítulo 13, versículo 11. Ora, morava em Betel um profeta já velho. Seus filhos foram contar-lhes tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. E contaram a seu pai também as palavras que dissera ao rei. Seu pai disse, por qual caminho ele foi? Seus filhos mostraram o caminho que o homem de Deus de Judá tinha tomado. Então ele disse aos seus filhos, prepara-me um jumento. Preparando o jumento, o profeta montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma tirebinto. É isso? E disse-lhe, não és tu homem de Deus? Veja aqui, gente. Que veio de Judá? Ele respondeu, sim, sou eu. Disse, vem comigo à minha casa para comer o pão. Ele disse, não posso voltar e contigo nem comer pão, nem beber água naquele lugar, pois assim falou o Senhor Deus. Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho pelo qual foste. Olha aqui o que é o falso profeta, viu? Ele retrucou, eu sou um profeta semelhante a ti. Um anjo do Senhor falou-me dizendo, leva contigo a tua casa, que ele coma pão e beba água. E enganou, e levou consigo na casa o homem comeu pão, bebeu água. Ora, enquanto estava à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que convidara o homem de Deus. Vindo de Judá, ele gritou para este. Assim fala o Senhor, por que desobedeceste a palavra do Senhor? Por que não observaste a ordem que te deu o Senhor teu Deus, mas voltaste e comeste pão, bebeste água no lugar em que te proibiu comer pão ou beber água, para isso teu cadáver. Por isso teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E a sequência vai dizer que ele morreu porque ele foi desobediente. Olhe, primeiro o homem de Deus chegou lá, Deus disse, olha, vá na canto fulano, diga isso, isso, isso. Mas aí tem um profeta que foi e mentiu para ele. E disse, olha, às vezes Deus permite essas coisas para nós, viu? E ele chegou lá, falou com ele, disse, olha, vamos porque o anjo do Senhor me falou que você tem que ir comigo para comer e beber. E ele foi. E o mesmo que convidou ele, a Bíblia diz que o Senhor revelou para ele, por que desobedeceste as minhas ordens? Por que não fosse do sim, sim, não, não? Mas ficasse no meu termo, sim, não, talvez, aquela coisa toda, né? Ele desobedeceu. Mas não era um homem de Deus? Por que desobedeceu? E nós vemos isso muito hoje também, que às vezes as pessoas dizem assim, mas aquele padre não estudou tanto porque errou. E estudo impede ninguém de cair? Não. Estudo não impede a pessoa de cair. Não. Mas a palavra de Deus diz assim, que a desobediência virou uma maldição na vida dele e ele morreu por causa disso. Leia a sequência do texto. Porque ele desobedeceu. Deus disse não, mas ele disse assim, um anjo do Senhor me apareceu dizendo que você voltasse comigo. E ele caiu na besteira, em vez de ter perguntado ao Senhor, não. Ele ficou dando crédito a quem não tinha crédito. Ou seja, tem muitos falsos profetas por aí
que nós vemos hoje no Espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, na Mesa Branca. Essas pessoas dizem que falam até no nome de Jesus Cristo, mas não são de Jesus Cristo. Não são. Erisvaldo está julgando? Não estou julgando, não estou dizendo a verdade. Porque nós não podemos estar dentro da igreja hoje e amanhã eu ir no terreiro de macumba buscar a orientação de alguém. Não. É melhor você entrar no seu quarto, fechar sua porta, como eu estou no meu quarto agora, e eu estou aqui falando com vocês. Estou pedindo ao Senhor que me dê sabedoria para que eu não fale minha vontade, mas a de Deus, e que Ele possa falar no seu coração. Então, eu não posso ser um homem de Deus, eu estar na igreja e ao mesmo tempo eu dar valor ao Espiritismo. Eu dar valor a essas outras coisas, essas crenças, ao horóscopo. Não! Diga sim se é sim, não se é não. O que passa disso vem do maligno. Foi nosso Senhor quem disse. Por isso, amados, se esse profeta que Deus usou ele para falar, e Deus usou ele foi obediente, mas depois ele caiu na besteira. Não, o Senhor já me disse. É por isso que nós temos que ter cuidado para quando alguém vier falar alguma profecia para nós perguntamos, Senhor, é tua mesmo essa palavra? Foi o Senhor quem deu essa palavra? É do Senhor? É do seu coração? É segundo o seu coração essa palavra? Fulano de tal está profetizando na minha vida. Será que isso é de Deus? Eu preciso saber. Você precisa saber se alguém está falando se é de Deus. Por isso hoje nós pedimos a nosso Senhor que nos ajude. Nos ajude a estarmos juntos e não ter medo do que o Senhor fale para nós no nosso coração. Quero pedir a Jesus que toque em você hoje, em mim, e que nos dê a graça de nós não nos desviar. Mesmo que aparentemente você esteja passando um momento difícil, meu irmão, não se desvie de Jesus. Não vá buscar solução em outros lugares. Só no nome de Jesus. Amém? Nossa Senhora, esvazia-me de mim, enche-me de Ti, transborda-me de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta semana nós vamos falar sobre profetas. Profetas que obedeceram e desobedeceram a Deus. Mas eles estavam com o Espírito Santo? Sim. Isso é tema para o próximo capítulo. Deus abençoe. Até amanhã.